os carros, nem cavalos, é no nome do Senhor que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Tiago Tomé. Bom dia, Salete Ferreira. Vamos cantarmos assim. Minha força, meu auxílio, meu refúgio e proteção, é no nome do Senhor que eu encontro a salvação. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. E eu sofri demais, e eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Com Deus vencerei. E a fé é a nossa vitória. Com Deus venceremos todas as batalhas. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Já estamos aqui em ordem de batalha para o amor vencerá, não é? Bem-vindo, Padre Sandro. Obrigado, que bom estarmos juntos. Estamos aqui para a gente poder rezar, não é isso? Isso mesmo. Pedir a Deus as graças e, com certeza, Ele tem muitas para ser derramado. Você que está em casa, você que está trabalhando, onde quer que você esteja, vamos juntos rezar. Vamos juntos. Bem-vindo, Tiago Tomé. Obrigado mais uma vez, Salete Ferreira. Estamos assim, em ordem de batalha, reunidos na certeza de que com Deus nós sempre temos vitórias. Tribulações sim, batalhas travaremos, mas com Deus e em Deus a nossa vitória e a nossa esperança. Bom estarmos aqui. Bom estarmos juntos. Você já faz tempo que Faz não vem tempo, aqui. né? Nossa. Prometo melhorar essa minha escala aqui. Tô Isso devendo. mesmo. Bem-vindo, Sapo. Eu quase perguntei quem é você. Quase. Maravilha, é isso aí. Daqui a pouco a palavra de Deus vai chegar aí na sua casa para confortar seu coração, com certeza. Quero mandar um abraço ao grupo de mães que oram pelos filhos da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, aí em Resende. Ontem eu e o Sapo estivemos lá, não é, Sapo? Numa missa de 2 anos do grupo. Então, um grande abraço. Que Deus abençoe a Patrícia de Betânia, ao Padre Vicente, que ontem fez aniversário. Foi uma grande coincidência divina, aliás, providência, não é? Porque eu nem sabia que era o aniversário. Não é? E ele celebrou ontem a missa do seu aniversário natalício e pudemos estar lá. Que bom. Então, rezemos juntos pela comunidade Betânia, por todas as necessidades dessa comunidade, por todos os missionários, por aqueles que estão em recuperação. Coloquemos na barquinha de oração, né? Pelos filhos de Betânia. Vamos colocar mais intenções? Sim, vamos rezar pela paz no mundo, pedindo pelo fim dessas guerras que nós estamos vivendo,
Também pelas pessoas que estão doentes. Quantas pessoas doentes na sua casa? Se você está aí acompanhando e está doente também, quero rezar por você. Se você tem um parente que está internado, está fazendo tratamento, nós colocamos aqui na barquinha também essa pessoa. Quero rezar pelos que sofrem, como a Salete disse, por tantos que sofrem com a droga. Nós queremos rezar pelos nossos irmãos que sofrem, pedindo a libertação, a restauração na vida desses nossos irmãos. E pela nossa igreja, rezando pelos nossos bispos, padres, diáconos. Eu fiz outro dia essa pergunta aqui para a Antonieta, e ela foi lá buscar o nome do bispo dela lá atrás. Quero convidar você hoje também. Qual o nome do seu bispo, você sabe? Você já procurou saber? Ou, claro, você sabe sim, né? O nosso bispo aqui é Dom Vladimir. Quero rezar por ele, por toda a Diocese de Lorena, e também você colocando aí o nome do seu bispo, eu quero rezar por ele também nesse momento. Por você que fez cirurgia e está em recuperação, nós oramos por você. Colocamos pela sua família, você que está pedindo pela restauração da família. Colocamos as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, que ainda está em um estado bem difícil, minha gente. Vamos rezar, pedir pela reconstrução, orar, ter fé, acreditar que tudo pode ser mudado pela força da oração. A oração move os céus, mas move também os corações, não é? Então, colocamos toda a população do Rio Grande do Sul atingida pelas chuvas. Vamos rezar pela reconstrução. Fala, Tiago. Tem mais algumas intenções aqui. Pedido da Cássia pelo casamento de Andressa Rodrigues e do Gustavo. Também lá pelo YouTube, a Selma Moraes pede por Laerte Oliveira, que está acamado, por todos os doentes, os enfermos, aqueles que nos pediram orações. Nós rezamos também pelas almas do purgatório que esperam também ardorosamente o nosso clamor, a nossa oração por eles. Então, se você tem entes que partiram, que estão no seu coração, reze pela alma deles, para que eles se salvem logo e possam contemplar eternamente a glória de Deus. Então, rezemos pelas almas. Em especial, hoje a palavra vai nos motivar e nos conduzir a uma experiência de oração, né, Salete? A oração. Isso mesmo. Então, que você esteja em unidade aos nossos corações, porque quando nós nos reunimos assim, num único clamor, no mesmo clamor, Deus atende às nossas orações. Exatamente. Colocamos o projeto da M Almas, chegamos aos 34%, subimos 8%, faltam 66%. Temos 14 dias úteis, então são 5% ao dia para nós chegarmos aos 100%. Porque a fé, minha gente, precisa ser estimulada, semeada, desenvolvida em muitos corações. E é a evangelização quem faz isso. Por meio da evangelização, Deus vai fazendo crescer a semente da fé que foi semeada no nosso batismo em muitos corações. Se não evangelizarmos, não vai ter fé mais no mundo. Precisamos evangelizar. Por isso a Canção Nova 24 horas evangeliza. E nós contamos com você, sócio evangelizador, a nos ajudar nesse projeto de Deus, que é o projeto da M Almas. É um projeto divino, inspirado no coração do nosso pai e fundador, Monsenhor Jonas. Então você que é sócio desta obra, abrace com todo amor esse projeto. Você que ainda não é, venha ser um sócio, venha participar. Dê os seus dados, ligue para nós, entre no site clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Ainda ontem eu vi o testemunho de um senhor, seu Ari, oficial, não é? E ele disse: olha, eu fui liberto de uma depressão através do amor vencerá. E eu quero agradecer muito a Deus, porque eu estava numa profunda depressão. Então veja, tudo isso é ação divina através da nossa programação. Não é uma ação de pessoas, mas é uma ação divina. E você que é sócio, ajudou o seu Ari a sair da depressão, que é muito importante a gente visualizar, ter
concreto diante de nós esses testemunhos. E você pode dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Porque você se torna conosco um evangelizador. Você pode nos ajudar fazendo algo a mais no pix.cançãonova.com. pix.cançãonova.com. Quero colocar mais um pedido de oração. A Cris, a Etienne, a sogra, a mãe desta família, colocamos e pedimos a Deus. Nós temos aqui uma indicação, padre, de um produto livro, que evangeliza. O livro. O livro. Para você, que não conhece a nossa fé, eu começo assim. Porque esse livro vai te dar um olhar diferente daquilo que é a fé, a nossa caminhada como cristão. Muitas vezes a gente fica perdido, quer ir para tantos lugares e não vai para lugar nenhum, não é isso, Salete? Exatamente. E esse livro aqui vai te ensinar. Segue por aqui. Cristão, católico, aquele que acredita na ressurreição que Jesus nos trouxe, quando lê esse livro aqui, você vai perceber por onde você está andando e por onde você precisa andar. Ou, se está no caminho certo, como continuar nesse caminho certo. Se ensina ou não, um livro muito fácil de você ler. Como eu sempre digo, os livros do Padre Jonas, parece que ele fez uma pregação e alguém foi digitando ali rapidinho. É muito fácil para você poder compreender. É uma das pérolas. Exato. Aqui está falando que vendeu 500 mil. Isso quando saiu essa edição. Já vendeu muito mais. Então, lá, loja.cançãonova.com, você vai encontrar esse livro. Ou pelo telefone que está passando aí no seu vídeo. Ligue e peça o seu. Lê e passa para outra pessoa. Com certeza você vai estar evangelizando também, junto com o Padre Jonas, que está aqui, escreveu esse livro com muito amor. Eu quero falar outra coisa também. Por esse dia nós estamos perto de viver a festa de Santo Antônio. Verdade. Nós que somos nordestinos, a gente bem sabe a festa que é no Nordeste. Na minha casa rezava a trezena. Aí lá na minha rua tinha uma senhorita. Olha que bonita. É uma festa muito bonita no Nordeste. Santo Antônio. Quando a Salete estava falando, desse levar a palavra de Deus, me veio essa história. Me lembrei, da história de Santo Antônio. Quando ele morreu, a parte da língua dele ficou intacta. Sim. Era um homem que levava Jesus, era um homem que falava de Jesus. Diz os escritos que quando ele falava do evangelho para o povo, ele entrava em êxtase. Então as pessoas ouviam aquilo ali. Quantas pessoas acorriam para ouvir Santo Antônio? Hoje a gente tem a Canção Nova, que é esse que vai até as pessoas. As pessoas iam até Santo Antônio porque não tinha meio de comunicação. Então eu quero dizer para você, voltando ao nosso assunto anterior, ajude para que essa palavra chegue a tantas pessoas que precisam ouvir. Santo Antônio rodou tantos lugares na Europa, especial ali na Itália. Em muitos lugares haviam heresias, as pessoas não queriam ouvir falar de Deus, não queriam saber de Deus. E ele ia até esses lugares. Hoje a nossa fé está machucada. E a TV Canção Nova leva essa palavra de conforto, leva essa luz para que muitos possam enxergar Jesus. E você, com certeza, faz parte dessa ajuda. Que Deus te abençoe. Quero rezar por você nesse momento, viu? Vamos rezar porque Deus é a nossa força, é nosso auxílio, é nosso escudo e proteção. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção, é no nome do Senhor que eu encontro a salvação. Vamos, Salete. E eu sofri demais, mas não perdi. A paz vem de Deus. A paz, pois o Senhor me escolheu, te escolheu também
Com Deus vencerei, com Deus vencerei. Eu sofri, e eu sofri. Passaremos por lutas, tribulações, mas o Senhor é por nós. Mas não perdi, Se não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei, com Deus vencerei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, 22. Jesus lhes observou: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que já o recebeste, e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Essa é a palavra de salvação para nós. Glória a vós, Senhor. E a sugestão de leitura desta semana, que a Canção Nova está vivendo num tempo forte. Um tempo forte que foi inspirado no coração do nosso pai e fundador Monsenhor Jonas. Semana passada, nós vivemos a semana do perdão, da reconciliação, de pedir perdão e dar o perdão uns aos outros. E esta semana, a Canção Nova está vivendo, a comunidade Canção Nova está vivendo nesse tempo forte, a Semana da Fé. Padre Jonas, quando sugeria alguma coisa para a comunidade, ele nunca deixava o povo de fora. Era algo para a gente viver internamente e viver com o povo de Deus. Então, nesse tempo forte que nós estamos vivendo internamente, de oração, de intercessão, nós queremos convidar você a entrar conosco nesta Semana da Fé, onde o Senhor diz para a Canção Nova, mas diz para você, família Canção Nova, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E nesse tempo forte, o Padre Jonas ainda sugere para nós ter fé na Canção Nova, ter fé na comunidade, ter fé na família, a sua família. Preciso ter fé na sua família. Ter fé em Deus, sim, mas ter fé que a sua família será restaurada. Quando você caminha em Deus, não tem como. Ter fé em Deus que todos seremos transformados na medida que caminhamos com o Senhor. Tende fé em Deus. A fé que é essa virtude, diz o Novo Catecismo, essa virtude sobrenatural que foi infundida em nós quando nós nascemos, em potencial. Mas quando somos batizados, nós recebemos o dom da fé. Ele vem para fora com o nosso batismo. Tende fé. É promessa do Senhor. E Ele diz, olha, se vocês acreditarem que o impossível pode acontecer, por exemplo, Ele citou, se você disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar, sem dúvida no coração, se você acreditar, isso acontecerá.
É promessa de Deus, não é, Padre Sandro? É isso. Mas é bom a gente lembrar também que a fé precisa ter um porquê. Quando Jesus diz a montanha, não é para a gente ficar brincando com a fé, mas é algo necessário na minha vida. Como a Salete está dizendo, ter fé que a nossa família esteja em Deus e estará em Deus. Isso é essencial na nossa vida. E a gente, diante de tantas situações que vai acontecer na nossa casa, na nossa família, parece que tem uma montanha mesmo. Parece que tem uma montanha ali parada que ninguém consegue ver ninguém, ninguém consegue conversar com ninguém. Mas ter fé é destruir, derrubar essa montanha. É acreditar que Jesus está ali. E que pela força e poder de Jesus, aquela montanha vai se desfazendo. Quando a Salete estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando, né? Realmente, toda montanha vai parar no mar. Não é isso? Quando está chovendo, a natureza mesmo vai carregando, leva anos, anos e anos. Mas quanto que às vezes é um lugar tão alto, tão montanhoso, e ali a chuva vai levando, o tempo vai levando, e para onde vai levar? Para o mar. Entra no rio e para no mar. Tem muita coisa na nossa vida que a gente olha e pensa assim, já queria resolver agora. Teria que ser rápido. É tempo. E a força da nossa fé, que se for constante, a graça de Deus vai acontecendo. Como essa chuva que vai tirando pedaços, vai levando, outra hora leva um pedação, outra hora parece que não mudou em nada. Mudou sim. A graça de Deus está ali. Tenha fé. Tende fé. É o que diz a palavra de Deus. E a fé pode acabar? Claro que pode. Se eu não rezar, se eu, estou dizendo de mim, se eu não buscar os sacramentos, se eu não buscar a confissão, a Eucaristia, se eu não rezar com a palavra de Deus, não buscar conhecer a Deus na sua palavra, não fazer da Bíblia, da palavra de Deus, o meu livro de oração, se eu não rezar a Virgem Maria, o Santo Terço todos os dias, se eu não estimular esta fé com uma vida de oração e de busca de sacramentos, ela vai morrer. Como? Vai. Por isso a igreja pede que todos os dias nós peçamos o dom da fé. A igreja pede que nós busquemos esta fé na celebração eucarística. Você que não vai mais à missa, você que não tem mais o hábito de ir à missa, e talvez você esteja agora desanimado. O desânimo é um sinal de que você está perdendo a fé ou está com pouca fé. A incredulidade nos torna pessoas desanimadas. E é por isso que o nosso pai fundador sempre estimulou a fé. E sempre viveu, mais do que estimular, ele viveu. Porque você imagina missionários desanimados, incrédulos, consagrados que não rezam, consagrados que não vão à missa, consagrados que não fazem aquilo que precisam fazer para alimentar a sua vocação e a sua fé. Não dá, né? Não tem como evangelizar você se nós não estivermos vivendo. E o nosso pai fundador foi o primeiro a viver. E foi o primeiro a estimular em nós esta fé de adesão a Jesus Cristo. Esta fé que não duvida no coração, que não duvida de Deus, mas que tem a certeza de que já atingiu o objetivo só em orar. É orando e acreditando. Não, vai acontecer. Vai acontecer. Você precisa acreditar que a conversão da sua família vai acontecer, ainda que seja nos últimos segundos de vida
daquela pessoa em que você tem rezado, por quem você tem rezado. Ainda que seja nos últimos segundos de vida, vai acontecer. Fala para o seu irmão, pela fé vai acontecer. Pela fé vai acontecer. Não temas. Não temas. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. O Senhor, O Senhor. que está nos dizendo em sua palavra, Que está nos dizendo em sua palavra. sem duvidar no coração, Sem duvidar no coração. tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Acredite que vai acontecer. Acredite que vai acontecer. Então acontecerá. Então acontecerá. Pela fé, Pela fé. pelo dom da fé. Pelo dom da fé. Não é por forças humanas, mas é pela força da fé. Esse dom precioso que nós vamos pedir a Deus hoje. É essa graça que nós vamos pedir nesse Amor Vencerá. A fé. A fé para você que está desanimado. A fé para você que parou de rezar. A fé para você que parou de ir à igreja, porque ficou decepcionado com o padre, com as pastorais, com a organização da liturgia e tudo mais. E você parou de ir à missa. Nesse momento, o Senhor já está te libertando deste sentimento que trouxe desânimo ao seu coração. E eu peço mesmo que você vai pedindo ao Espírito Santo que lhe dê esta graça, o dom da fé. Uma fé não somente intelectual, uma fé não somente por aquilo que você já leu, mas uma fé que opera milagres, que é a fé carismática, né? Dom do Espírito Santo, que é esta fé que o nosso pai fundador tinha, Tiago Tomé. É isso. Uma fé carismática. Me viu um coração assim, Salete, que a fé não é algo só para ser admirado. Exato. Não é só para contemplar, nossa que lindo, como era linda a fé do Padre Jonas, era linda. Mas como ele mesmo nos diz, assim como ele confiou, nós somos convidados a confiar e a cultivar nos nossos corações essa mesma fé. Como era ousado o Padre Jonas, né? Ele se aproximava das pessoas e via as realidades que elas viviam. Posso orar por você? E não perdia tempo. Ele já impunha as mãos, já rezava pelas realidades. E a gente, como filho, quando olhava, falava, nossa, que ousadia do padre. Mas ele fez para nos ensinar Exatamente. a fazermos assim também. Então, a fé não é só algo para ser admirado. Quando a Salete dizia de algumas pessoas que estão sendo libertas do seu passado, é mais ou menos essa comparação, tá? Eu gosto de uma fé muito concreta. Geralmente, você sempre vai me ver dando algum exemplo cotidiano. É como uma pessoa que já foi magrinha. Ela falou, nossa, era tão bom quando eu era magrinha lá atrás, uns anos atrás. Eu era tão magrinha, hoje eu não sou mais. Aí a fé, como isso? Ah, era tão bom quando eu acreditava, quando eu ia para a igreja, quando eu tinha fé, mas hoje eu não tenho mais. Não, não é esse saudosismo, não. Daquele físico que você já teve, ou daquele físico que você quer alcançar. Não, é uma busca. Por isso que São Paulo nos coloca também ali na dinâmica da palavra como uma corrida. E quem conviveu com o Padre Jonas, ouvia a sua vida, era um homem determinado, disciplinado. Ah, mas eu não tenho vontade de rezar. A gente não reza só quando a gente quer. Ele dizia, minha filha, reze mesmo sem vontade. Exato. A gente Mesmo reza porque a gente sem precisa. vontade. Exato. A fé é justamente isso. É isso. Não é ir para a missa quando eu tenho vontade. A fé, já dizia Santa Teresa, é quando nós vamos à missa mesmo sem vontade de ir. Aí a fé ainda é maior. Porque aí é só a fé que nos move a dar passos para ir para a igreja, para dar passos para fazer uma oração, onde você está assim, eu não quero rezar. Quantas vezes nós estamos assim? E é aí que começam os méritos diante de Deus. Quando é que a gente começa a agradar a Deus? Quando a gente faz sem a vontade. Porque enquanto está tudo bem na vontade, está confortável. Se a fé está confortável para você, então eu preciso te dizer, desculpa, eu acho que você ainda não tem agradado a Deus como você deve. Porque não é confortável. Rezar o rosário todo dia, 4 terços, não é confortável.
é cansativo, você tem que se programar. Eu vou fazendo isso já de manhã, eu já coloco, estou fazendo café da manhã, preparando ali para a família, já coloco o texto, vou rezando, porque eu não consigo segurar o texto na hora na mão, mas coloco ali, vou ouvindo, rezando junto, enquanto frito um ovo, faz um pão, preparo o café, é assim. É no dia a dia, é em meio aos nossos afazeres, a gente vai rezando a nossa vida e aumentando a nossa fé. O Espírito Santo vai nos incomodando, vai se revelando a nós. A gente se recorda de algumas passagens, algumas palavras, Isso mesmo. de promessas de Deus. É verdade. E que as promessas se cumprirão. Padre Sandro, o que acontece quando falta óleo no carro? E já era o motor. Bate o motor. Bate o motor. Funde o motor, né? Funde o motor, pronto. É isso aí. A nossa fé é esse óleo que vai dando força, deixando com que o motor com as peças não se toque. Pode até se tocar, mas está ali, está lubrificado com aquele óleo. Mas também eu digo, é o combustível. Se faltar gasolina, faltou álcool ou diesel, o carro para. E aí eu digo para você, se faltar fé no seu coração, seu motor pode bater, ou seu carro vai parar. A gente está aqui conversando, falando sobre isso, eu vou pensando, quantas pessoas que falam assim, eu não vou na missa porque eu não posso comungar. Eu não vou na missa porque eu não consigo ir na missa sem comungar. Olha, você tem fé no que acontece na Santa Missa? Se a gente tivesse realmente fé, ou, até digo, se você tivesse um olhar sobrenatural e ver o que está acontecendo na hora que está acontecendo a missa, a gente não sairia da frente da Santa Missa, a gente não faltaria uma. Padre Sandro, quero só, dentro disso que o senhor está falando, foi maravilhoso, a gente teve a oportunidade de estar recente no Pentecostes lá em Assis, e a mãe do Beato Carlo Acutis, né, já caminhando para ser santo, ela nos trouxe uma catequese maravilhosa, mas quando ela falou sobre a Santa Missa, ela disse assim, se tivesse acontecendo naquele mesmo instante uma celebração da Santa Missa e uma aparição de Nossa Senhora, em qual nós deveríamos permanecer? E aí alguns disseram, Nossa Senhora apareceu, tem que ficar ali diante de Nossa Senhora. E ela disse, não, a Santa Missa é mais importante do que ver Nossa Senhora. Então, naquele momento, alguns se assustaram, até tinha uns italianos, brasileiros, mas ela disse, olha, com esse olhar sobrenatural que o Senhor nos trazia, se nós tivéssemos uma visão sobrenatural, veríamos ali todo aquele momento do Calvário, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para mim é muito importante também dizer da ressurreição, porque nós recebemos Cristo vivo. Aqueles que não recebem então na Eucaristia, mas participam plenamente desse mistério da fé. É isso, esse mistério da fé, que a gente precisa acreditar. Como a Salete disse, a palavra vai tocar no nosso interior e ali nós vamos receber Jesus. Ah, mas eu não consigo, não posso receber. Mas a palavra tem o poder de transformar o nosso interior. A fé. É essa fé que a gente vai pedir agora, como a Salete já nos convidou. Se você está deixando as coisas porque você está se acostumando, ou até digo isso também, viu? Às vezes pelo nosso comodismo. Peçamos a fé a Deus, porque Ele quer trazer esse combustível na nossa alma, esse óleo, como a gente falou, do motor, para que a gente dê passos. Você que está como um carro de motor fundido, sem o óleo da fé, vamos pedir. Fique de pé, você que está aqui, se puder, e você que está em casa, se eu clamar, se eu orar, o Senhor vai dar o dom da fé, a fé no impossível, que remove montanhas, Ele fará. Creia nisso. E a promessa é essa, a gente vai cantar a promessa de Deus. Quero reforçar a promessa para o nosso coração. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração. Mais uma vez lembrando nosso Pai Fundador, tudo é Tudo, sem exceção.
tudo é tudo. Tudo o que pedirdes na oração. Estamos em oração, povo de Deus? Estamos. Você tem algo a pedir ao Senhor? É agora a hora. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Que promessa maravilhosa. Vamos cantar assim. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Quem diz é o Senhor, olha. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, é o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Põe a fé, põe o óleo, vai. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. As montanhas se moverão, nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, que o dom da fé, Jesus, esse dom que cura o nosso interior, esse dom que nos dá força para caminhar, nós te pedimos, Jesus, dá esse dom da fé àqueles que estão para baixo, aqueles que estão sem esperança, Senhor. Dá o dom da fé, Jesus, a cada um de nós, para que possamos caminhar na Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, Jesus, dá o dom da fé àqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão acamados, aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua saúde, mas também, Jesus, dá o dom da fé a esses casais que estão passando por dificuldades no seu matrimônio, por essa mãe, Senhor, que já rezou e pediu tanto pelos filhos, mas que parece que está seca, como ela mesmo diz essa palavra. Eu estou seca, parece que eu não consigo mais rezar. Dá o dom da fé, Jesus. Levanta essa mulher, levanta esse homem. Eu te peço, Senhor, dar o dom da fé àqueles, Jesus, que estão na escuridão, que não conseguem enxergar, Senhor, a Tua presença, como a gente está rezando, Jesus. Quantos que deixaram a Tua presença, Jesus, buscaram outros caminhos e hoje fica nesse saudosismo. Traz, Jesus, esse fogo, esse tempo novo interiormente para esse filho, para essa filha.
Que eles possam, Jesus, com esse combustível, com esse óleo novo, um novo óleo, o óleo da unção, possa ser derramado sobre a vida desse filho. E que eles possam, Senhor, viver essa fé que transforma, essa fé que nos leva a dar passos diferentes, essa fé que nos coloca de pé. Nós te pedimos, Jesus, dá-nos esse dom, Senhor. Dá-nos esse dom que transforma, Jesus, a nossa vida. Dá-nos esse dom, Senhor, para que a nossa família também seja transformada, Jesus. Dá-nos esse dom, Jesus. Dai-nos esse dom. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Dai-me o dom da fé. Dá-me o dom da fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha Eu fé. creio, Senhor. Eu creio, Mas Senhor. vem em socorro a minha falta de fé. Mas vem em socorro a minha falta de fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha fé. E Jesus, Ele quer curar muitas pessoas que têm feridas e por isso foram perdendo a fé. Feridas de falta de perdão. No finalzinho do Evangelho, Deus fala: perdoai. Antes de você pedir alguma coisa, perdoe essa pessoa que te magoou, que te feriu, que te caluniou, que disse mentiras, que traiu você. Essa pessoa que te enganou, que te bajulou para ter o que ela queria ter de você. Vai perdoando agora, de todo o coração. Porque o perdão também abre portas para a graça de Deus. Quanto mais você perdoa, mais você tem fé. Então vai pedindo também esta graça de perdoar. O Senhor deseja curar você das mágoas que você tem de sacerdotes, de religiosos, das mágoas que você tem da igreja. Vai perdoando agora. As mágoas que você tem no seu matrimônio fez com que você perdesse a fé no seu casamento. Você arrasta o seu casamento, porque você está sem fé na força deste sacramento que pode restaurar as feridas do seu matrimônio. Senhor, dai-me o dom da fé. Diga: dai-me, Senhor, Dai-me, Senhor, o dom da fé e restaura as feridas do meu coração. E restaura as feridas do meu coração. As feridas de desconfiança, Senhor. As feridas de desconfiança, Senhor. Das vezes que as pessoas me prometeram coisas. Das vezes que as pessoas me prometeram E coisas. não cumpriram. E não cumpriram, Senhor. E eu transferi para o Senhor. E eu transferi para o Senhor. Que o Senhor também não vai cumprir. Que o Senhor também não vai cumprir. Mas isso não é verdade. Mas isso não é verdade. Porque a sua palavra diz: Porque a sua palavra diz: tudo que pedirdes em oração, tudo que pedirdes em oração, crendo que vai acontecer, crendo que vai acontecer, acontecerá. acontecerá. Liberta-nos, Senhor, de toda a incredulidade. Liberta-nos, Senhor, de toda a Que incredulidade. esta promessa nos liberte agora. Que essa promessa nos liberte agora. Hoje, Senhor. Hoje, Senhor. De todo espírito de incredulidade. De todo espírito de incredulidade. Que faz a gente desanimar. Que faz a gente desanimar. E achar que nada vai mudar. E achar que nada vai que mudar. as coisas vão ficar como estão. Que as coisas vão ficar como estão. Senhor, liberta-nos dessa incredulidade. Senhor, liberta-nos dessa incredulidade. Sim, Jesus, liberta-nos. Sim, Jesus, liberta-nos. É muito forte a palavra incredulidade. Jesus que está indo na raiz dessa incredulidade. Toda decepção com pessoas. Isso foi gerando em você uma incredulidade até mesmo na pessoa humana. Você acha que todo mundo é igual, que todo mundo trai, que todo mundo mente. E você foi perdendo a fé no ser humano. Pelas notícias ruins que você escuta, pelas coisas que você tem visto acontecer no mundo de ruim, você foi perdendo a fé no ser humano. E o Senhor está agora tocando o seu coração,
Vai dizendo: toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Põe a mão no seu coração. Reze Toca-me, Senhor. com os gestos também, Cura-me, pedindo: Senhor, toca o meu coração. toca o meu coração. Eu quero ter fé. Eu quero ter fé. Senhor, eu quero ter muita fé. Quero ter muita fé. Sim, eu sei que eu já pedi uma fé como um grão de mostarda. Mas eu quero muita fé. Peça muita fé. Não peça pouca fé. Peça muita fé. Eu quero, Jesus, ter muita fé, para não me afastar de vós. Eu quero ter muita fé para não me afastar dos desígnios de Deus na minha vida. Eu quero, Senhor, ter muita fé para não deixar a minha vocação, para não deixar a minha missão. E vamos aplaudir o Senhor que entra no nosso meio. É Ele que nos dá a fé por meio do seu Espírito Santo. Com Jesus tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado Pela força, Jesus está aqui, da oração. com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado Pela força da oração. Tenha fé. Tenha fé. Acredite. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado Pela força da oração. com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado Pela força da oração. A oração é forte. Quando nós nos colocamos assim na presença do nosso Deus e Ele está aqui, vivo, presente, real, na hóstia consagrada, na hóstia santa, nós te adoramos, Jesus. Como é bom termos um Deus tão perto de nós. Como é bom, já na manhã do nosso dia, termos a Tua presença eucarística para que nós possamos te adorar. Que aqueles que acompanham diariamente o Amor Vencerá, ou que vêm dirigir esse programa, trabalhar nesse programa, filmar esse programa, transmitir, apresentar, participar, não se acostume com a presença de Jesus na Eucaristia. É Ele verdadeiramente aqui diante de nós, ressuscitado, glorioso, pela força da nossa fé ou pela ousadia da nossa fé. Nós somos convidados a crer que Ele está aqui. E tudo, como nós cantávamos, tudo pode mudar. Com Ele tudo pode mudar. Na oração alcançamos todas as graças, meus irmãos. É a promessa dessa palavra, desse evangelho que nós partilhamos. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Mas é interessante a dinâmica do evangelho. Para recebermos milagres, precisamos da fé. Mas para sermos perdoados, precisamos perdoar. É interessante porque o evangelho nos exige também. Como eu dizia ainda um pouquinho antes, se a sua fé te deixa confortável, então desconfie se de fato você tem vivido da fé. Porque a fé não nos deixa descansar. Olha, Jesus ensina isso e é essa oração que Ele nos ensinou também. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, o Pai do céu vai nos perdoar
assim como nós perdoamos. Já teve até um Pai Nosso cantado aí que ensinou errado. Acho que a pessoa, o autor, se equivocou um pouquinho e quis corrigir o próprio Jesus e disse, de um modo maior com que perdoamos. Não. Jesus não ensinou isso. Não é isso que está na palavra. Não foi isso que ele falou no Evangelho. Ele vai nos perdoar assim como nós perdoarmos. Assim como nós perdoamos. Então que nessa adoração, se você tem pessoas aí no seu coração, a quem você precisa conceder o perdão, é agora na oração que você também consegue essa graça. Tudo que pedisse na oração, pede ao Senhor agora em adoração, em oração, que o Senhor te conceda essa graça de um coração não mais de pedra, não mais endurecido, mas um coração capaz de perdoar, para que assim também nós possamos ser perdoados. Não nos enganemos, meus irmãos, não entraremos no céu sem perdoar. A porta é estreita, então é exigente o convite do céu. Precisamos perdoar. Dá-nos essa graça, Senhor. Que todos aqueles que nos feriram, nos magoaram, blasfemaram, falaram mal de nós, fofocaram a nosso respeito, todos aqueles que tramaram contra nós, dá-nos a graça de perdoar, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor. Dá-nos o dom da fé, Senhor, para perdoar cada vez mais. E quanto que isso é tão importante. O perdão é um sinal de fé. Eu perdoo meu irmão porque eu o amo. Eu perdoo o Senhor, eu perdoo o irmão porque o Senhor vai me perdoar. É na fé que a gente recebe o perdão do Senhor. É na fé que a gente recebe de Jesus essa misericórdia que sai do coração, que nos banha, como aconteceu com aquele homem que, com aquela lança, aquele soldado que feriu o coração de Jesus e dali saiu sangue e água. Nós ouvimos esse evangelho por esses dias. É isso que acontece. Quando eu abro a minha vida, eu abro a minha alma, o meu coração, a ação de Deus. Deus quer que nosso coração esteja limpo. E como o perdão é algo tão importante. Como o Tiago estava falando, no própria oração que Jesus nos ensinou, primeiro a gente chama Deus de Pai. É fé. Acreditar que Deus é nosso Pai. Ele é. E lá, pelo meio da oração, Jesus nos diz, nos ensina, pedir o perdão de Deus, mas também dar o perdão. É um sinal da nossa parte da fé. Peça isso a Jesus nesse momento. Muitas vezes a falta de perdão, a falta do reencontro, nos deixa para baixo, angustiado. Parece que a gente fica com vergonha, com medo. Como a gente ouviu no domingo, a passagem bíblica do Gênesis, depois de Eva e o próprio Adão ter pecado, eles se esconderam de Deus. Deus vai ao encontro deles e diz a passagem bíblica: eu me escondi porque eu estava com medo. Mas Jesus diz para você: não tenha medo. Não tenha medo de abrir o seu coração. Não tenha medo de libertar. Dá essa graça ao irmão que é o perdão. É fé. É fé. Acreditar que Jesus está aqui derramando essa graça e que quer de você o perdão. É a passagem bíblica que nós estamos rezando hoje. Pedir a fé,
mas eu preciso dar um passo. Creio. E se hoje for necessário dar esse passo da fé, dê, pedindo sempre ao Senhor. O Senhor restaura a fé no coração de muitas mães que estão desanimadas na oração. Seu filho que está nas drogas, que está no vício, que está tendo uma vida de desobediência, de rebeldia, e você já perdeu a fé na transformação dele. Não! Tudo pode ser mudado pela oração. Tenha fé. Vai dizendo: Senhor, eu creio na conversão do meu filho. Eu creio na conversão da minha filha, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Padre Jonas nos ensinava a ter fé no carisma Canção Nova. Ele nos ensinava e nos ensina a ter fé na nossa comunidade, que foi suscitada por Jesus, que foi suscitada pelo Pai. Da mesma forma, eu convido você a ter fé na sua família, você que já desistiu da sua família, você que já desistiu do seu esposo, dos seus filhos, que já não tem mais esperança de nada. Creia, tudo pode ser mudado pela oração. Não desanime. O Senhor restaura agora a fé no coração de pais. Você que é pai, que está afastado de Deus, que está mais envolvido com seus negócios, com seu trabalho, com seu investimento, com as coisas de negócios, e foi se afastando. E o Senhor quer restaurar agora a sua fé, porque você está vivendo um momento difícil, doloroso. E somente pela fé você sairá dessa situação. Veja a promessa de Deus. Somente pela fé você sairá desta situação dolorosa. Tendes fé. E aquele que crê sem duvidar no coração alcançará a misericórdia. Estenda sua mão para Jesus agora. E vai apresentando as situações onde você pronunciou sentenças negativas. Não vai dar certo, não vai funcionar, não vai para frente, nada vai mudar. Ou seja, a sua incredulidade falou mais alto diante das dificuldades desta situação, que é humano. Quando a gente encontra dificuldades, a gente começa a cair na incredulidade. Mas a fé nos põe nos trilhos. Por isso, vai nesse momento pedindo ao Senhor o dom da fé diante dessa situação dolorosa que você está vivendo, dessa situação sem remédio, que aos seus olhos não tem remédio, que aos seus olhos não tem resposta, mas o Senhor está agora derramando graças especiais para que você tenha fé a partir de hoje, para que você saia da incredulidade. Ele está derramando graças extraordinárias. E se você duvida disso, o Senhor promete, sem duvidar no coração, você crê que acontecerá, acontecerá. Só não acontece aquilo que vai te prejudicar. Você que tem pedido coisas que não está de acordo com a vontade de Deus, e por isso não tem recebido, porque Deus é amor e Ele não vai fazer acontecer algo que possa te prejudicar. Então não perca a fé, porque a sua oração não foi respondida. E eu digo para você,
Toda oração tem resposta. Sim, não, espere. Ou Deus diz sim a isso que você está pedindo, ou Ele diz não, não vai ser bom para você. Ou Ele diz espere, e o espere vem por meio do silêncio de Deus, muitas vezes. Espere, espere, tenha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Espere, mas deseje, sabe? É interessante porque enquanto a Salete nos conduzia na oração, me recordei de um pregador esses dias atrás que falou de uma escritora que ela se dizia ateia, que não acreditava em Deus. Ela dizia, eu até queria acreditar, mas isso não veio para mim, eu não nasci com fé. Mas não é assim, meus irmãos. A fé é algo que cresce dentro de nós. É como, de repente, naquele lugar era um terreno sem plantio nenhum, e de repente você planta, rega, o sol, a água vai fazendo florescer. Então, a fé também é assim. A fé cresce, a fé amadurece. Então, pare com isso de que é bonito só ver a fé do outro, como é bonito ver a pessoa que crê. Não, queira para você, deseje isso. Eu quero, Senhor. Deseje ver essa árvore frutificar, crescer, a árvore da fé. Queira ter raízes profundas para baixo e crescer lindo, sólido para cima também. É assim. A experiência da fé é essa, de querer mais, de desejar mais. Aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Peça isso diante de Jesus. Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero mais. Aumenta a minha fé, eu quero mais. Aconteceu Senhor. isso com os discípulos, meus irmãos. Enquanto eles desejo, ouviam Jesus falar, eles ouviam os ensinamentos de Cristo. E aí Jesus ia ensinando ainda mais, e eles iam aumentando a fé. Eles iam ampliando a fé, eles iam vendo que era possível o cego enxergar, eles iam vendo que era possível aquele homem que nunca tinha andado se erguer nas suas pernas e levantar. Aumenta, Senhor, a minha fé, aumenta a nossa fé. Eles viram Lázaro ressuscitar. Então, nós que já ouvimos o câncer que foi curado, nós que já ouvimos as transformações dos matrimônios, das famílias, creia, essa graça também é para você. Então peça, ousadamente peça, deseje uma fé viva, uma fé nova, uma fé aumentada, acrescentada, crescida. Vai, olha para Jesus. Eu quero, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Olha para Ele, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Nós te reconhecemos, Jesus, como nosso Senhor, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos, no perdão a eles também. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada
no amor pelos irmãos. Padre Jonas ainda nos sugere, nesse tempo forte que nós estamos vivendo, que nós oremos para que a fé aumente na nossa comunidade, nos membros da nossa comunidade. E eu quero também pedir ao Senhor que Ele aumente a fé nas paróquias, nas capelas, nas comunidades distantes daqui, que o Senhor aumente a fé, que esta fé possa produzir frutos nas paróquias, nos sacerdotes que conduzem as paróquias, que esta fé possa crescer na sua casa, nos membros da sua casa. Nós estamos pedindo, Senhor, o dom da fé para as famílias que perderam a fé, para as famílias que estão desanimadas, para as famílias que estão divididas, que estão em discórdia, para as novas comunidades. Nós pedimos o reavivamento da fé, em especial a Canção Nova. Nós pedimos, Senhor, reaviva, reinflama. Peça agora que o Senhor reinflame na sua casa o dom da fé. Aqueles que na sua casa já não rezam mais, peça o dom da fé, que o Senhor venha reinflamar. Aqueles que na sua casa só tem palavras de incredulidade. E aqui vai um cuidado com as falas de incredulidade, que são como sementes do mal, para minar a nossa fé. Quando alguém disser uma palavra de incredulidade, no seu coração, diga ao Senhor: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, oh, oh, oh. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Eu peço a Jesus nesse momento também, por tantos irmãos que deixou a fé católica, cristã, a fé da ressurreição. Eu peço, Jesus, que nessa bênção, renova, Jesus, a fé desses irmãos, daqueles que perderam a fé na Tua presença eucarística, daqueles que perderam a fé em Tua Mãe Maria Santíssima, aqueles que perderam a fé e que hoje buscam em tantos lugares. Que a Tua graça agora chegue, Jesus, esse dom da renovação da fé desse irmão, dessa irmã, dessa família. Eu te peço, Senhor, vai ao coração de cada um com esse dom da fé, naquilo que nós rezamos, na nossa fé, no dia a dia, mas também aquilo, Senhor, que renovamos a nossa fé no creio. Dá, Senhor Jesus, essa fé a tantos. Nós te pedimos, Senhor. Se você pode, se ajoelhe. Mesmo em casa agora, vamos cantar em gratidão ao Senhor para recebermos a bênção. Cantemos a Ele. Tão sublime sacramento,
altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos aplaudir o Senhor Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado, Tudo pode ser mudado pela força da oração.